11 minutos. Obrigada pelas informações, Lucas Barbosa. Bom, está de volta a Voz das Mulheres, Danilo Cruz, que é psicólogo da Clínica Numen, é professor, escritor e servidor público. Danilo vai conversar com a gente sobre FOMO, a síndrome que vem afetando cada vez mais pessoas. Boa tarde, Danilo, seja bem-vindo sempre. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Excelsior AM. Eu fico muito feliz por voltar para essa casa que tem me recebido com tanto carinho. E eu fico muito alegre em poder trazer assuntos sobre saúde mental, né, Márcia? Que é um assunto que, sem dúvida alguma, faz toda a diferença Sem dúvida. na nossa felicidade. Isso, Danilo. E nós ficamos felizes, né, com a sua presença e para a gente tratar desses temas tão relevantes. Hoje mesmo já veio uma notícia triste de que o governo federal vai tirar, né, o programa de saúde mental do SUS. E eu fiquei muito impactada, né? Eu disse, gente, onde é que a gente vai parar? Né? Saúde mental importa, não é verdade, Danilo? Com certeza importa. Sem saúde mental não há saúde, não é mesmo, Márcia? Não há saúde. É verdade, Danilo. E aí, Danilo, eu queria que você começar o nosso bate-papo, que você explicasse aos nossos ouvintes sobre essa síndrome, né, como eu falei, que tem afetado cada vez mais pessoas, ou seja, a FOMO. O que é FOMO? Então, a palavra FOMO, na verdade, é uma sigla que vem da frase em inglês que é Fear of Missing Out. O que é isso? É medo de estar por fora, de estar de fora de um assunto relevante, de estar sem saber sobre alguma coisa, medo de perder algo importante, de estar fora do rolê, de estar fora da informação que é necessária. É um termo, na verdade, que já tem um certo tempo, tá? Sim, É um sim. termo que foi cunhado por Dan Herman lá em 1996 e desenvolvido a partir do comecinho do ano 2000, no ano 2003, na verdade, ele ganhou um grande avanço com algumas publicações que surgiram, que se refere basicamente ao medo de você não estar realmente por dentro das coisas que estão acontecendo. Na ordem do dia. Isso, seja por conta de questões de informação mesmo, como as informações jornalísticas, ou seja, o que é uma coisa que é até mais comum da gente perceber, com relação aos eventos sociais, às circunstâncias sociais que a gente gosta de se sentir incluído, Isso. né? Então, Pertencer. exatamente, a necessidade de pertencimento, né? Isso é tão antigo quanto a humanidade, né? A gente sabe, Verdade. a própria cultura humana é embasada nisso, de que a gente precisa desse senso de pertencimento, e esse medo de estar por fora é algo que tem gerado muito sofrimento, tem tido como grandes consequências um decréscimo terrível da qualidade de vida, um aumento da ansiedade e um aumento considerável das depressões. E muito em resposta ao uso que nós temos feito das redes sociais. Tem exacerbado mesmo esses sentimentos. Danilo, quando eu pesquisei um pouco, né, sobre a fome, que eu sempre pesquiso, né, para fazer as minhas pautas, me remeteu a uma situação que uma vez uma colega me disse assim, eu digo assim, a minha zona de conforto é eu estar em casa lendo meus livros aos sábados, não faço nem questão muito de sair, porque eu trabalho a semana toda e tal. Mas eu não quero ficar por fora, você entendeu? Então aí eu vou com meu marido, aí a gente frequenta, vai para barzinho, vai, porque eu acho que eu tenho. Ela me disse que ela tinha um sentimento de que ela estava perdendo a vida se ela ficasse somente na zona de conforto. Você imagine o conflito, né? E o ganho e a perda que ela tem com isso, né? A gente vai perceber de forma muito clara isso quando a gente está numa situação social, um aniversário, uma festinha, ou até encontrando amigos num bar, e tem uma pessoa que não consegue ficar sem olhar para o celular. Sim. Aí a gente vai ver que essa pessoa, inclusive, pode ter um relato que eu já ouvi aqui no consultório. Pela primeira vez estou fazendo essa entrevista aqui do consultório. Aqui, ele me falou. E aí o que acontece? A pessoa fala que não consegue ir no cinema porque seria ter que ficar 2 horas sem poder olhar para o celular, e ela não consegue fazer isso. Só para a gente perceber Tem uma como ideia. isso,
né, para a pessoa estar num aprisionamento mental completamente envolvida com o que está acontecendo, principalmente no feed das redes sociais. E em sofrimento e não percebe, né, Danilo, às vezes. Sofrimento grave porque ela muitas vezes não consegue sentir felicidade em estar fazendo o que está fazendo. Sim. Isso é uma coisa que vai se cronificando, ela vai perdendo a capacidade de lidar, até mesmo neuroquimicamente, a questão da serotonina já não tem mais a mesma produção de serotonina, a mesma O hormônio da alegria. isso, que a serotonina exatamente tem esse papel imprescindível, é o neurotransmissor da felicidade. E aí, com isso, ela precisa constantemente olhar para o celular, consultando as redes sociais. E o mais interessante é sempre comum uma sensação de que o outro está vivendo é mais interessante do que o que eu estou vivendo. Eu Isso. já tive relatos aqui na clínica, Márcia, da pessoa dizer assim: poxa vida, eu fui para uma festa super animada, super badalada, as pessoas todas queriam ir para essa festa. Eu fui, consegui um ingresso, fui. Quando chego lá, que eu abro o meu Instagram, uma rede social famosa, né? Que ela olha, vê uma amiga em uma outra festa, Badaladíssima. baladíssima. Eita, eita, eita. Tem hora que pega. Baladíssima. E aí o que que acontece? Ela, mas a festa era em outra cidade, era em São Paulo, mas ela ficou triste porque ela achava que estava numa festa maravilhosa, mas a amiga estava numa festa Isso. melhor. E A grama do vizinho é sempre melhor do que a minha, né? exatamente. Há Agora, uma sensação Danilo de que o que ela vive não é tão não é tão valoroso importante do que o nos outros. outro. Quantas pessoas não têm esse sentimento? Mas deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. A FOMO vem atingindo mais que faixa etária, e fiquei curiosa, de sexo masculino ou feminino? Você tem esse dado? O que as pesquisas têm apontado é que afeta mais os homens do que as É mulheres. mesmo? É curioso isso, né? Eu Mas achava que não. uma coisa importante, Márcia, para a gente deixar claro é o seguinte: não é uma entidade nosológica, ou seja, não é uma doença Sim, sim. internacionalmente aceita, classificada cientificamente, não. Está mais para uma hipótese, está mais para um conjunto de sinais e sintomas que tem características similares, mas ainda não é algo que, por exemplo, compõe uma classificação internacional de doenças ou um diagnóstico estatístico que seja levado adiante por uma grande Ainda não, né? associação científica. Não, não tem ainda como um diagnóstico preciso. É uma hipótese. E dentro dessa hipótese, ainda falta muito estudo científico para confirmar, primeiro, a sua existência, e Sim. segundo, que realmente as pessoas que são mais afetadas são homens ou mulheres ou tal faixa etária. Mas o que é que as inferências teóricas falam a respeito disso? De que tem afetado mais os homens e mais os adolescentes. Agora é preciso ter muita cautela com isso que eu disse, tá? Isso ainda não é. Isso, adultos também. E eu também quero me Sim. justificar, porque eu achei que eram as mulheres, porque eu digo assim, a gente está na luta ainda, né, por igualdade, então Uhum. pode, né? Então eu acreditava assim que para uma aceitação a nossa luta é maior ainda, por esse, né, falando assim nesse contexto, mas não é, Na né? verdade, E os homens têm uma sensação maior de incompetência no momento em que se comparam com os outros homens, com o desempenho visto nas redes sociais, que às vezes a gente tem essa ilusão de que o desempenho tem a ver com o que a pessoa posta na rede social. Se ela está no hotel, isso ela tem um desempenho melhor que o meu. Essa é aquela história, né? Minha mãe sempre fala isso: viva o luxo, morra o bucho. é verdade. Carvão maravilhoso, caríssimo, zero na garagem, mas a geladeira tá igual uma piscina, É né? verdade. E bom saber disso, né? Que As- também os homens podem, né? Também tem suas sensibilidades, né? Não é só as mulheres, que a gente sempre, como é que se diz? A gente sempre associa, né? As questões mais sensíveis, mais, né? Mais sentimentais e tal, mas o homem também, e isso faz parte, né?
E, infelizmente, a gente ainda vive numa lógica um tanto quanto machista, que faz com que os homens não aprendam tão facilmente quanto as mulheres a Sim, educar suas emoções. A sim, inteligência emocional dos homens geralmente é menor do que a das do que as mulheres, mulheres. justamente porque os homens, infelizmente, ainda crescem ouvindo dizer que homem não chora, engole Isso, choro, não mostra emoção, não demonstre fragilidade. Ou seja, essa atitude, inclusive, que fomenta uma competitividade, uma rivalidade entre os homens, acaba gerando aí um efeito bem negativo nesses meninos que vão se tornar homens oh, que não sabem lidar com as próprias emoções e que, inclusive, vão descontar isso nas mulheres, na é, agressividade a elas, né? a masculinidade tóxica, né, que tanto mal faz a eles. Mas assim, o que pode causar? Fale mais um pouco, né, os fatores que contribuem. Você já falou alguma coisa, mas eu queria que você ainda desse mais informações para a gente. Coisas que é interessante a gente elencar, né? Uma coisa que também é curiosa que a gente vai encontrar nisso aí é a solidão, um sentimento profundo de solidão. A pessoa pode estar rodeada de amigos, mas se ela está o tempo inteiro olhando para o celular, ela está colocando de lado esses amigos e vivenciando de forma bem marcante a sua própria solidão, baixando o feed ali para poder, às vezes, no automático, ficar apertando duas vezes, dando coraçãozinho, dando like um monte de, inclusive um monte de publicação que se aproveita disso, né, chamadas publicações cava-like, que fica cavando o like das Sim, pessoas. sim. A pessoa nem está vendo, nem leu o texto ali, apenas deu um clique de dois cliquezinhos ali para dar like uma imagem, numa frase, ou numa foto, ou qualquer coisa assim. Às vezes a pessoa ali embaixo está falando, como eu já vi isso acontecer também, tá? Tá falando ali, Sim, eu tô sofrendo, tô passando por um momento difícil, tá punk, tá, mas aí ela bota uma foto sorrindo. Aí as isso. pessoas nem leem e vão lá, dão like e passa adiante, nem tá nem aí. Não sabem nem que aquela pessoa ali, por exemplo, tá falando que tá passando por um momento extremamente difícil e que pensou em morte, como eu já vi uma situação dessa em contexto clínico, né? Então, Sim. precisa tomar cuidado, Com porque isso, quem vê close não vê corre. isso, A gente perfeito. a gente glamoriza a experiência humana, a gente às vezes coloca assim, espetaculariza as coisas, coloca sem saber que por trás daquela foto bonita, com aquele make lindo, tem um monte de lágrima, tem um monte de situação difícil, boleto para pagar, situação Isso, em aberto, nome no Serasa, e lá vai uma lista enorme de coisas que a gente não consegue enxergar numa foto que muitas vezes não está mostrando ali o lado difícil da circunstância. Tem até uma página do Instagram que se especializou nisso, né? Eles tiram fotos, mostram a foto glamorizada da situação social do evento e aí fazem as fotos do making of, ou seja, as fotos de como foi construir aquela situação. E aí você vai comparar e vai ver, meu Deus do céu, é como é que essa difícil. foi tirada nesse lugar horrível? Como é que Ô, essa foto foi E tirada nessa circunstância terrível? terrível, é Tem que verdade, tomar né? cuidado com isso, né? Que às vezes a rede social nos ilude. Ilude. Eu lembro uma vez que eu estava triste, não me lembro, já faz tempo, logo como eu comecei a usar o WhatsApp. Aí eu botei uma foto assim, botei uma carinha triste, não sei, me deu vontade. Uma amiga me chamou no privado, né? Claro, me deu uma mensagem. Tire essa foto, não fica bem, não é legal para você. As pessoas lhe veem. Você imagina, era um sentimento meu, mas eu fui, não tive permissão para colocar. Você acredita? Tá vendo aí como é a coisa? Né? Fui chamada a atenção. Às vezes a gente vai ver as pessoas, às vezes, têm que mostrar sempre felicidade, alegria, é obrigatório você estar sempre feliz. Ou seja, a gente precisa rever nossos padrões de relacionamento, né, Márcia? A gente às Isso, vezes não está satisfeito com a gente mesmo, aí fica querendo ser como o outro, porque a gente não está sabendo como lidar com o fato de sermos quem somos. Aí ficamos querendo perfeito. ser o outro. Aí tem até um outro Exatamente. sigla, não sei se você já ouviu falar disso, Márcia, mas também tem o FOMO. Tem o Sim, FOMO, né, que é Fear of Missing Out, ou seja, medo de perder algo, e tem o FOBO, que é Fear of a Better Option, ou seja, medo de uma opção melhor. A poxa pessoa não vida. toma nenhuma decisão porque tem medo de tomar uma decisão e perder as outras opções melhores, É, supostamente melhores.
E a Eu gente queria acaba comprar uma casa. reconhecendo pessoas assim. Várias, a gente vê. Eu queria comprar uma casa, mas aí eu vou em uma. Poxa, mas se eu pegar essa, não vai estar bom. E vai que eu acho outra depois. Aí não escolhe. Aí vai comprar outra. Aí acha, pô, a primeira estava melhor. Aí quando volta para procurar, já alguém já comprou. E eu fico Isso. o tempo todo nessa agonia de querer tentar fazer alguma coisa, mas por medo de uma opção melhor, não toma decisão nenhuma. Não é à toa, Exato. Ou então perde até as oportunidades também. não é à toa que diz assim que decisão boa é decisão tomada, né? Exatamente, perfeito. Danilo, tem estudos assim que falam, por exemplo, quais as plataformas mais prejudiciais, se é o YouTube, se é o Instagram, o Facebook, o WhatsApp. Olha só, pesquisa específica sobre isso eu nunca vi. Pode até existir, mas eu realmente Sim, desconheço. Mas já vi comentários de sim. pessoas que estudam isso falando que as redes sociais com mais interação com foto são as mais prejudiciais. Faz Tá? sentido. Isso, porque as que tem texto pequeno, Twitter, por exemplo, geralmente a gente não mostra muito essa glamorização, essa experiência. Não, a foto geralmente é que tem essa característica. Nós somos bem imagéticos, né? Então somos sugados pela imagem, que faz toda a diferença. E Sim. aí a gente junta técnicas, filtros, usa filtro, bota uma coisa bonitinha com cores escolhidas de forma bem deliberada para poder deixar a pessoa mais agradável. Hoje, qualquer celular comprado recente vai ver que já vem com filtro na própria foto. Você É verdade. de galinha, uma ruguinha que a própria foto já tira automaticamente. Aí você vê que as pessoas acabam tendo essa forma de mostrar uma irrealidade, porque na verdade não é aquilo, né? Não é mesmo, não é mesmo. Toda rede social é fictícia, se a É gente para. fictício, é que você vê que tem pessoas que gostam de botar fotos mais antigas, quer dizer, sempre fugindo da realidade, criando uma realidade falsa, né? Olha, eu tenho aqui, eu achei curioso que Tânia me mandou aqui um WhatsApp, ela dá boa tarde, ela diz se você concorda que as crianças já estão preocupadas com quem vê suas postagens. Ela diz que já viu uma delas comentar com a mãe quem curtiu suas fotos. Cabe à família orientar e dar um estimular. Você concorda? Ela lhe pergunta. A gente precisa tomar muito cuidado, Obrigada, Tânia. porque ainda não há. Obrigada, viu, Tânia? Ainda não há uma formação de personalidade, ali ainda existe uma construção de personalidade em uma criança, então, obviamente, que há uma suscetibilidade maior à opinião do outro, né? Há uma abertura, uma receptividade maior ao que o outro vai pensar, para poder a gente construir nossa própria imagem de nós mesmos e a imagem pública que nós temos. Então, obviamente que na criança a gente precisa estar ainda mais atento, porque ele pode até se impressionar pelos números. Ah, eu recebi X curtidas, como se isso fosse um índice de que a coisa realmente é boa. Às Isso. vezes a gente precisa lembrar o que o jurista falava, né, que toda unanimidade é burra. A gente precisa lembrar que, às vezes, o fato de ter muitas curtidas quer dizer justo o contrário, que aquilo não tem tanta qualidade assim. Né? É verdade, viu? Então, muito cuidado com isso. E a insegurança, né, Danilo, é um sentimento negativo que pode, né, provocar sensações, por exemplo, de que coisas ruins, né, aquelas pessoas que acham que coisas ruins ou más vão acontecer, né, e eu acho que pessoas que trazem esse comportamento, eu acho que são mais suscetíveis, né, a desenvolver a síndrome do FOMO. Ela não está somente associada a vícios em redes sociais, como você disse, né, que já existe até há muito tempo, que as redes sociais, a internet veio exacerbar, né, esses comportamentos, né? Escancarou. Na verdade, há um sentimento de insegurança consigo. A pessoa não tem uma satisfação de si. É aquela história, Márcia, eu já falei no programa algumas vezes e Sim, repito. sim, Quanto menos a gente se conhece, mais a gente se preocupa com o que o outro pensa a nosso respeito. exatamente. Existe um movimento que nasceu em Harvard, lá nos Estados Unidos, que é o movimento do JOMO. Não tem, eu falei agora do Sim, FOMO, sim, o do Jomo. e o JOMO. O que é o JOMO? O JOMO é Joy of Missing Out, ou seja, alegria em estar por fora.
É quando a pessoa é estimulada a viver de uma forma mais simples, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais leve, né, com um certo minimalismo, ou seja, quanto menos melhor, para poder não ficar aprisionada a isso e estar feita consigo. Perceber que, poxa vida, eu me basto, eu sou feliz comigo, eu me sinto bem. Eu coloquei essa foto, eu adorei essa foto. Se as pessoas vão adorar ou não, problema Problema. é delas. Isso. Eu me sinto feliz e satisfeito com isso. Eu escrevi um texto, coloquei, poxa vida, será que vai ter uma receptividade? Não quero saber. Eu expressei o que eu estava Sentindo. vivendo naquele momento. Aquilo ali foi importante para mim, subjetivamente. Se vai impactar no outro ou não, maravilha. Seja bom ou não, maravilha. Eu vou continuar vivendo minha vida tranquilo e satisfeito, com paz na consciência. Porque eu sei que eu dei o meu melhor e fiz o que estava de acordo com o meu momento. Então, quando eu tenho esse olhar, eu tenho uma alegria em não necessariamente ficar agoniado. Eu tenho que viver o que o outro vive, eu tenho que fazer o que o outro faz, eu tenho que ter o que o outro tem. Que, na verdade, é uma atitude de inveja, não é mesmo, Márcia? Isso. E quando você se conhece, né, e que a opinião dos outros fica cada vez mais menos importante para você, isso é libertador. Dá uma sensação de leveza. Ave Maria. Não é verdade? A gente fica tranquilo, porque a gente está em paz consigo. E daí, inclusive, algumas pessoas dizerem como a pessoa está sofrendo por conta de rede social, é hora de fazer um momento de desintoxicação, né? Um Sim, momento sim. de respirar, de pensar, poxa, o que que realmente é imprescindível na minha vida? O que que realmente eu preciso, eu necessito? E o que que é uma necessidade inventada que só está me trazendo sofrimento e angústia? Né? É Porque o tempo verdade. inteiro eu estou aprisionado no que o outro pensa, eu não estou sendo feliz comigo. Eu estou o tempo inteiro tentando ser o que eu não sou. Aquela história, Exatamente. eu falo isso muito para meus alunos, querendo comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem para agradar quem não se importa. Exatamente. E aquela história, né, que você contou, episódio, você está numa festa, badaladíssima, uma festa que você queria ir, mas você de repente vê na rede social que a outra está numa festa fora do estado, né? Aí você já acha que o lugar que você está não tem valor nenhum. O valor está naquela festa que a outra pessoa. É incrível, né? É, Desanima. é verdade. Danilo, a gente vai rapidinho, refletindo, e voltamos já já depois do comercial, tá bom? Ok. Estamos apresentando A Voz das Mulheres. Ficou linda a Ponte Ilhéus Pontal. O governo do estado mudou a Bahia, viu? Mudou e cuidou. Tem 9 novos hospitais. E 20 hospitais em ampliação ou reforma. Mudou, cuidou, cuidou, mudou. É o governo que mais trabalhou. Mudou, cuidou, cuidou, mudou. É o governo que mais trabalhou. Tem mais de 7 mil quilômetros de novas estradas e 16 policlínicas entregues. E mais 9 em construção, além das novas UPAs, CAPES e UBS. E 5 NACONs em funcionamento pelo Estado. Também foram entregues mais de 84 mil moradias. E já foi investido mais de 1 bilhão e 600 mil na agricultura familiar. Água boa para mais 2 milhões e 700 mil baianos. E os programas Partiu Estágio, Primeiro Emprego e Mais Futuro já beneficiaram mais de 40 mil jovens. Mudou, cuidou, cuidou, mudou. É o governo que mais trabalhou. Mudou, cuidou, cuidou, mudou. É o governo que mais trabalhou. É o governo que mais faz pela Bahia. Governo do estado. O governo que cuida da saúde, da Bahia, de você. Entre Amigos. Você ouve de segunda a sexta, a partir das 14h. Apresentação: Reis Moura. Rede Excelsior de Comunicação. A sua sintonia. A voz do Senhor do Bonfim. Já é notícia. O governo da Bahia anunciou que vai proibir a realização de shows e festas em todo o estado por causa da pandemia da Covid-19. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira e faz parte do decreto que já começou a valer.
Conforme a publicação, ficam proibidos shows, festas públicas ou privadas e afins, independente do número de participantes. O decreto tem validade até o dia 17 de dezembro, com indicativo de renovação. Na última quarta-feira, o governo do estado já havia prorrogado o decreto que suspende as aulas nas unidades de ensino das redes pública e privada, eventos e atividades com presença de público superior a 200 pessoas. A Secretaria Estadual de Saúde, a CESAB, anunciou esta semana o início de uma segunda onda da pandemia no estado. O governador da Bahia, Rui Costa, disse que solicitou à Secretaria de Segurança que monitore as redes sociais de estabelecimentos em todo o estado para saber se há previsão de realização de shows ou festas. Vou pedir agora ao secretário de Segurança Pública que faça um monitoramento das redes sociais para qualquer bar, qualquer barraca, qualquer ente comercial que esteja chamando festa no mês de dezembro, no mês de janeiro, a polícia atue preventivamente, que faça a notificação desse ente comercial, avisando que não será permitido, e a polícia fará o bloqueio de entrada desses estabelecimentos. Nós não permitiremos festa nenhuma em nenhuma quantidade pública. Conforme o último boletim da CESAB, foram registradas 4.049 pessoas infectadas em 24 horas e desde o início da pandemia, a Bahia contabilizou mais de 416 mil casos e 8.360 mortes. De Salvador, Aline Costa. Estamos apresentando A Voz das Mulheres. Comunicando, Márcia Mendonça. 13 horas e 38 minutos. Eu estou conversando com Danilo Cruz, que é psicólogo da Clínica Númia, é professor, é escritor, é servidor público. Nós estamos conversando sobre FOMO, a síndrome que vem afetando cada vez mais pessoas. Então, se você quiser participar, o nosso novo número do WhatsApp é o 99315 8213. É o 99315 8213. Danilo, Rosa diz assim: boa tarde. Danilo, aquelas pessoas que acham que nada tá bom, que tudo vai dar errado, que são vítimas da vida, se enquadram na síndrome FOMO? A gente pode falar que só isso aí não é suficiente para que a gente tenha esse tipo de possibilidade. Por quê? Porque, na verdade, essa pessoa está tendo traços de pessimismo. E isso pode ter, por exemplo, numa situação de depressão, por exemplo, ou então pode ser um traço de personalidade dela mesmo, né? Sim, ou uma disforia. Tem várias possibilidades aí para a gente pensar o que realmente está acontecendo. Agora, é importante a gente perceber o quê? Que no FOMO não necessariamente isso acontece. Não necessariamente a pessoa acha que as coisas vão dar errado. Ela acha que ela está perdendo de viver algo melhor porque o outro está vivendo e ela não. Sim, sim. Entende? Não necessariamente ela vai ter um traço pessimista. Muitas vezes é uma pessoa que fica ansiosa por estar sempre almejando, sempre aspirando a viver exatamente a outra coisa que o outro está vivendo lá, que o outro está fazendo, indo para festa, indo para tal coisa. E inclusive hoje, com relação à pandemia, a gente vê algumas pessoas fazendo festas e as outras se corroendo por dentro. Eu queria também estar vivendo isso. E aí fica no reproche, na crítica, só que na verdade ela queria estar vivendo aquilo. Ô Danilo, essas pessoas também têm uma dificuldade de viver um dia de cada vez, não é verdade? E tem dificuldade de viver o dia, nesse momento, esse instante. Isso. E aí elas não conseguem viver o aqui e agora, né, Márcia? Elas ficam emocionadas sempre no que poderia ser, em como poderia ser. E é bom lembrar, tá? A gente tem falado muito sobre rede social, mas eu já atendi um caso de uma pessoa que tinha uma angústia caso não conseguisse assistir a um jornal naquele dia, um programa jornalístico. Ela precisava acompanhar as notícias e ela sofria quando precisava viajar ou fazer alguma situação que não conseguia assistir. Então, sem sofrimento, você imagine.
Danilo, todos nós, né, podemos já ter experimentado FOMO, eu acho que em algum momento da vida da gente, né? Ou a gente, por exemplo, se a gente sabe que um amigo foi fazer uma viagem pela Europa, por essa viagem que a gente queria tanto fazer, né? Ou uma reunião de colega de trabalho, colega de escola que a gente não foi, e a gente experimenta essa frustração por Sim. isso, né? Então, tem a coisa da inveja também, né? Poxa, eu queria estar lá e tal. Mas eu acho que todo mundo pode experimentar isso, né? Sem ser necessariamente uma síndrome, estar dentro dessa síndrome ou da disforia, enfim. Tá aí um sentimento que as pessoas geralmente nem admitem que Não. ainda mais na nossa cultura brasileira, que a gente acha que inveja é uma coisa reprochável, não pode sentir de jeito nenhum. Você é má. Coloca um eufemismo, né? Uma invejinha, ou um que é pior, que eu acho até racista, né? Inveja branca. Ave Maria. Branca, por que branca? Por que não de outra cor? Mas aí, nessa história, a gente acaba negando o fato de que está sentindo inveja naquele momento, e aí nesse caso é bom lembrar que inveja não necessariamente é querer que o outro não tenha aquilo, não viva aquilo. Não. Né? Isso é importantíssimo deixar claro. E é bom lembrar que a maior parte das vezes isso não é nem intencional, quando a gente vê, já está sentindo. Então não é uma coisa que você escolheu antes, agora eu vou escolher ser invejoso. E você não é ruim por causa disso, você não é diferente dos outros por causa disso, você não é verdade? Isso, porque exatamente. a gente aprende que inveja, você não pode ter inveja, desde criança, é feio, invejosa, né? Uhum, exatamente. E a gente precisa perceber que às vezes a gente sente, mesmo que não possa, mesmo que não deva, mesmo que qualquer coisa que você possa colocar aí, a gente sente. Então, é preciso aprender a lidar com isso de duas formas. Uma, primeiro, valorizar-se, ser grato pelo que você próprio vive, que isso vai ajudar você a aceitar a sua própria experiência, a se ver de uma outra forma. E segundo, perceber que, óbvio, que a gente vê os louros do outro, mas não vê o esforço que ele teve para alcançar os louros que ele alcançou. Isso. A gente, como eu disse agora há pouco, vê close, mas não vê corre. Sim. Então, com isso, a gente precisa também levar em conta que ninguém sai por aí postando boleto em rede social. As coisas que tem que pagar, as dificuldades que vive. E quando posta, aí recebe reproche, quando posta, recebe crítica, ou então as pessoas vão começar a achar que está com algum problema mental. Né? Então... Exatamente. Eu recebi aqui um WhatsApp de José Carlos Curioso. Estava lendo aqui, enquanto você falava, ele diz: boa tarde. Acho que a internet veio acirrar disputas e despertar sentimento de competitividade que as pessoas possuem. Excelente tema. Excelente tema vocês estão tratando hoje. Parabéns. Você acha isso também, Danilo? Eu acho, sim. Porque eu também acho, Zé Carlos. Tornou uma coisa instantânea. Né? Antes era uma coisa mais escondida, agora a gente mostra. E hoje o que a gente mostra acaba sendo uma coisa muito mais imediata. A gente tem, assim, por exemplo, antes você, para mostrar uma viagem que você fez para um lugar especial, aí você tinha que reunir os amigos, aí mostrar. Hoje em dia, qualquer pessoa que esteja na sua rede social vê a foto que você postou. Então é uma coisa muito mais rápida, muito mais instantânea. Quer a pessoa queira ou não, ela vê, porque passa no feed dela ali. Se ela não quiser mais ver, ela pode até bloquear você ou tirar seu feed para não enxergar mais o que você posta e tudo mais. Mas ela viu já ali. Então, é uma coisa que é muito mais fluido, muito mais rápido, muito mais instantâneo. Então, por conta disso, a gente está vendo, a gente está experimentando mais esse padrão emocional, a gente está, de certo modo, intensificando coisas que antes a gente não mostrava publicamente, né? Antes não tinha esse tipo de coisa. Não existia. Que antes dessas redes sociais, dessas grandes redes sociais, a gente não tinha esse tipo de sofrimento da pessoa dizer assim, minha vida é uma droga, porque a do outro é melhor. É muito menos antes do que o que é hoje. Isso. Então, hoje é muito mais claro, isso é muito mais exacerbado, e as pessoas veem muito mais claramente, é muito mais nítido. E a gente não sabe também o que se passa no âmago daquela pessoa que precisa postar tudo o que faz e parecer feliz.
Mas eu tenho pacientes que são influencers e que na rede social é uma coisa maravilhosa, é tudo muito lindo, mas aqui na frente do meu consultório, do meu sofá aqui do consultório, a gente vê que a coisa não é bem assim, tá? Então, é preciso tomar muito cuidado para a gente não achar que a pessoa é 100% feliz, que é 100% feliz, tendo que tomar medicação controlada, sendo Isso. feliz, tendo que lidar com angústia constante. Não é felicidade isso. Não é mesmo. Precisa O ser o excesso também, Danilo, de opções pode contribuir também para a síndrome FOMO? Pode, porque é o que eu falei, né, que tem a ver com a FOMO, que Sim, sim, sim. meio que uma melhor opção. Quando a gente tem um excesso de opção, a gente vai ter dificuldade de fazer uma escolha. A gente sabe que não é simples fazer escolhas, isso já é falado, a filosofia existencialista é fundada nisso, isso é do século XIX, a gente vai ver Kierkegaard falava disso, né, que quando você tem que fazer uma escolha, você tem que deixar de lado as outras opções, e isso é angustiante, isso produz angústia em nós. É uma frase que um amigo sempre repete, diz assim, quem escolhe livre não é. Eu gosto dessa frase, né, É porque verdade. a gente se aprisiona ao fato de que precisa fazer escolhas e aí a gente fica angustiado, não sabe fazer escolhas. Quando acabou a União Soviética, tivemos uma das maiores epidemias de depressão no mundo lá na Rússia, Sim. porque antes as pessoas iam no mercado comprar sabonete, só tinham o branco e o amarelo. Aí quando abriu o capitalismo, as escolhas ficaram muito mais amplas. Agora tinha Dove, tinha Lux Luxo, tinha Natura, ou seja, uma lista gigante de marcas e possibilidades, e as pessoas chegavam no mercado e ficavam paradas olhando para a prateleira sem saber o que escolher. O que aconteceu? Os hospitais psiquiátricos e as clínicas psicológicas lotaram, porque as pessoas não tinham o hábito de fazer escolha. Fazer escolha é dificílimo, implica em deixar de lado as outras escolhas. Isso é extremamente angustiante, não é fácil. Não é fácil mesmo. Está vivendo uma coisa e percebe que o outro tomou uma opção diferente e que talvez a opção que ele tomou tenha sido melhor do que a minha. Ai, meu Deus do céu, isso gera uma angústia, gera um sofrimento, e aí entra o FOMO, né, que é exatamente isso. Que a gente futuramente pode conversar também, né? E voltando assim, né, nós estamos vivendo, né, período de tensão, de medo, de ansiedade, né, em consequência do distanciamento social também, da pandemia do Covid, e esse distanciamento social não está sendo fácil. Eu lhe pergunto se a quarentena tem elevado essa sensação de estar de fora, estar perdendo algo. Com certeza, porque a gente está se vendo obrigado a ficar em casa sem grandes opções. Eu tenho visto pessoas, inclusive pessoas próximas, agora no final do ano, sofrendo com o fato de que não vão poder ir para uma festa de Réveillon, não vão poder participar de nenhum grande evento social glamourizado, com fotos cheias de filtros para postar no Instagram, justamente porque não podem sair de casa, e isso vai fazer com que ela não tenha outra opção senão ficar olhando na internet, a rede social, o que os outros estão postando das vivências desses outros. E aí, com isso, ela vai se sentir angustiada por não estar vivendo as mesmas coisas que os outros estão vivendo. E óbvio que isso não é muito fácil para quem tem suscetibilidade aumentada, para quem é mais sensível socialmente, para quem se deixa muito levar pela opinião do outro, para quem valoriza muito o que o outro pensa a nosso respeito. Então, a autoestima baixa também, né? E essa autoestima baixa quer dizer que eu preciso do amparo do outro, eu preciso do elogio do outro, da validação do outro. Validação do outro. Da confirmação. Para eu ser quem eu sou, para eu ter algum valor, o outro precisa me reforçar, o outro precisa me aceitar, o outro precisa... E aí o tempo inteiro eu vou estar sempre dependente desse... Olha, refém, adorei essa palavra, refém da opinião do outro. E se a gente não tomar cuidado, né, as redes sociais se tornam os nossos marcadores de identidade. A gente começa a acreditar que é o que posta. É o que posta. Isso é muito perigoso, né? Então a gente tem que começar. Foi
tão bom a gente conversar sobre isso, né? Porque às vezes a gente não para, né? Para pensar que caminho... Isso que você falou, Márcia, é interessante porque a gente literalmente vê isso. Algumas pessoas se aprisionam no que a psicologia chama de persona, que é essa visão que o outro tem da gente, né? A imagem pública que a gente passa, a imagem social. Então a gente se aprisiona na persona, quer dizer o quê? Que a gente se identifica com aquilo que mostra para o mundo. E aí eu digo, algumas pessoas sonham de forma compensatória que a vida delas está desgastada, que está caindo na miséria, que eles estão falindo, indo à bancarrota, sabe? Numa situação periclitante, numa situação social, financeira difícil, quando na verdade não é nada disso que está acontecendo na vida delas, mas elas sonham com isso. E aí, investigando mais analiticamente aqui no consultório, a gente vai ver que, na verdade, é uma atitude compensatória aquele sonho. Por quê? Porque na rede social o que ela posta é justamente o contrário. E é como se o inconsciente dissesse assim: ei, eu estou aqui, eu também faço parte de você. Você só quer mostrar o outro lado, mas eu também faço parte da sua história. Você não é só sucesso, não é só alegria, não é só bem-estar ilusório, é bom dizer. Você é também isso aqui, essa parte de miséria, que eu também faço parte de você. Todos nós. Então, a grande questão, a gente é inteiro, a gente precisa ser inteiro e aceitar a nossa inteireza. A questão é que a gente quer mostrar que é tudo maravilhoso e se esquece do lado que não é maravilhoso, que também faz parte do ser humano, né? E FOMO tem tratamento, Danilo, assim, tem sinais, por exemplo, é muito sério, né? A gente tem que observar o desejo de toda hora, por exemplo, aquela necessidade compulsiva de olhar de forma constante as redes sociais, para quem nos curtiu, o número de curtida, as postagens de vidas perfeitas, de felizes dos outros nas redes, no Instagram, sobretudo Instagram e Facebook. Tem que estar atento a esses sinais, né, Danilo? Com certeza. Tem que ter muita atenção, porque pode ser que ali exista uma angústia que, inclusive, a própria pessoa não está admitindo, não está sabendo lidar. Então, óbvio que um amparo pode ser necessário, às vezes da família, às vezes de amigos, às vezes de um orientador espiritual, religioso, e às vezes de um profissional também. É isso. Como tratar? Tem tratamento? Isso, a gente precisa perceber o quê? Primeiro que é interessante a gente fortalecer essa autoestima, né? E fazer com que a pessoa aceite o momento presente, tenha gratidão pelo que ela vive. Isso faz toda a diferença, isso vai fazer uma diferença marcante, né? Com relação ao que é possível para ela naquele momento. Ela vai ter realmente um outro olhar sobre si para fazer uma avaliação, uma estimativa melhor do que o outro está vivendo. É muito fácil a gente ver o outro lá e achar que aquilo ali é a verdade. É perene. A gente não sabe qual é o sofrimento que a pessoa está tendo, as brigas familiares, o uso de drogas. A gente não vê isso na rede social. Só vê o lado bom. Ninguém está vendo ali o quanto a pessoa está gastando com psiquiatra, nem com medicação. Ninguém vê ali qual é a situação que a pessoa está vivendo na família, qual é que é a angústia que a pessoa está vivendo internamente por não conseguir encontrar um sentido para a própria vida. Ninguém consegue enxergar de forma muito clara o que é que realmente vai na alma daquela pessoa. Então é preciso ter muita cautela, e óbvio que uma relação terapêutica ela vai servir de relação modelar. Como assim? Sim. É uma relação em que você se sente aceito pelo outro, isso vai fazer com que você possa inferir que há a possibilidade de ter relações com outras pessoas nas quais você vai ser aceito como você é. Ou seja, você pega a relação terapêutica e generaliza para as outras. Sim. Então você vai se sentir mais à vontade de ser como é, não só na relação terapêutica, mas sim na relação com todas as pessoas. E aí você vai ser mais leve, mais tranquilo, menos aprisionado, menos... Mais livre. Exatamente. Pois é, Danilo, chegamos ao finalzinho, viu? Quero lhe agradecer mais uma vez, esse tema foi muito bom, viu? Acho que nós vamos sair daqui, a terminar o programa, todos nós refletindo, né, como a gente pode se melhorar, para ser feliz, para se libertar, não é verdade? Para nós mesmos. Obrigada, viu, Danilo? Eu agradeço muito, e agradeço inclusive em nome da população por ter esse espaço na mídia, ter esse espaço no rádio baiano, para falarmos sobre saúde mental, para falarmos sobre um tema tão crucial, né, que é esse bem-estar que a gente tanto almeja, tanto deseja para
Pois é, Danilo. Até uma próxima, viu? Até a próxima, com fé em Deus, em breve. Em breve. E obrigada aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Eu sou Márcia Mendonça, mas estarei novamente com vocês para mais um programa A Voz das Mulheres. Vem aí o programa Entre Amigos, com Reis Moura, produção de Danilo Alves. Fiquem com Deus. Lembre-se que a pandemia não acabou. Se cuidem. Zezito, até amanhã. Obrigada.